Identidade Clube. ZYK 588, 690 kHz. Onda média. Rádio Clube Guaratinguetá, Estado de São Paulo. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Ainda bem que é sexta-feira, dia de Rolando um Papo. Já estamos aqui, eu, Adriana Rolando e Cláudia Tur. E já está aqui também o superintendente da Sabesp, Otto Elias Pinto. Ele é o nosso entrevistado de hoje no Rolando um Papo. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom dia a todas as cidades da região sintonizadas aqui no nosso Rolando um Papo. A gente pede licença para entrar na casa de cada um dos nossos ouvintes. E vocês vão ficar conosco até o meio-dia. Uma delícia, né? Um grande compromisso que a gente tem às sextas-feiras. A cidade de Aparecida, Roseira, Lorena, Cachoeira Paulista, todas as cidades aqui da região sintonizadas no 690M da Rádio Clube de Guaratinguetá. E para quem não sabe, a Sabesp opera em 24 municípios da região. Esses assuntos, saneamento básico, serão discutidos hoje aqui no nosso Rolando um Papo. E a Cláudia Turra vai apresentar o nosso entrevistado. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Vamos aqui no perfil do nosso entrevistado de hoje. Otto Elias Pinto. Nasceu na cidade de Jacupiranga, São Paulo. Tem 54 anos. É formado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba, com MBA em Gestão Empresarial na Universidade de Tampa, nos Estados Unidos. Trabalha na Sabesp, Saneamento Básico do Estado de São Paulo, desde 1985. Foi engenheiro de operação, gerente de setor, de divisão e de departamento. Atua como superintendente desde 2001. Atualmente opera na unidade de negócios do Vale do Paraíba, alcançando 24 municípios. Recentemente, participou de seminários e cursos internacionais, além de suas grandes visitas a empresas parceiras da Sabesp nos Estados Unidos e Europa. Otto também participa do IPLAN, Instituto de Planejamento de São José dos Campos, da Fundação Sabesp de Seguridade Social, como conselheiro deliberativo, e do Comitê de Bacias Hidrográficas, do Ribeira de Iguape e do Paraíba do Sul. É membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Engenharia da Sabesp. O saneamento básico, água, esgoto e resíduos, e a atuação da Sabesp na região são os assuntos a serem discutidos no nosso Rolando um Papo de hoje. E você pode participar pelo telefone 3122-3611, se tiver alguma dúvida, ou pela nossa página no Facebook, e a Claudinha fará a sua pergunta para o Otto. Otto Elias Pinto, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Adriana, bom dia, Cláudia, Yara, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero agradecer essa oportunidade aí, acho que é um assunto de extrema importância para o desenvolvimento não só do Brasil, mas aqui na região. Então, estamos aqui à disposição para bater um papo. Agradecendo a presença da Yara, que é do setor de comunicação social da Sabesp. Vamos pelo começo. Queria que você apresentasse a Sabesp para os nossos ouvintes e nos dissesse o que é a Sabesp. A Sabesp ela está completando aí 40 anos de existência, né? Ela uma empresa que foi concebida pelo governo do Estado de São Paulo, em 73, com o objetivo, principalmente, de avançar no tratamento de água. Então, nós avançamos bastante, aí, né, como também as que não estão na Sabesp, mas aí, em 1990, o efeito da urbanização, o pessoal saindo da região rural e vindo para a região urbana, começou-se, então, um desafio maior, que era a coleta dos esgotos. Um trabalho forte na parte de saúde pública, onde nós tínhamos que tirar o esgoto dos pés da população. E na mesma velocidade da urbanização, a quantidade de esgoto lançado em um ponto só começou a gerar impactos ambiental, e aí, então, se focou
e a partir metade do ano 90, no tratamento dos esgotos, né? Hoje nós estamos com obra para o estado todo, nos 374 municípios. E uma das grandes oportunidades que nós tivemos foi quando a Sabesp ela abriu o capital, né, para colocar ações aí para o mercado. Hoje nós temos 50,3% das ações da Sabesp. A Sabesp é uma empresa de 25 bilhões de reais em ativos, né, em torno de 11 bilhões em patrimônio líquido, e 50,3% das ações é do governo do estado de São Paulo, e as outras estão distribuídas nas bolsas de Nova York e na Bovespa. E quando a gente abre a contabilidade da empresa, nós estamos mostrando para os agentes que financiam o negócio que é uma empresa que faz gestão, é uma empresa que tem que ter transparência, né? E dessa forma nós conseguimos obter recursos a juros menores que possibilitem alavancar principalmente a questão do tratamento dos esgotos. Então, só para fechar, nós trabalhamos hoje, atendemos aí 27,9 milhões de clientes no estado de São Paulo, operamos em 374 municípios, entrou mais um essa semana, que é a cidade de Glicério, então 375 municípios, e o plano de investimento nosso, aí nos próximos anos, é em torno de 2,3 bilhões de reais, para a gente realmente universalizar nos municípios que a Sabesp opera 100% de tratamento dos esgotos. Já aqui no Vale do Paraíba, 2014, e a Grande São Paulo, principalmente a região metropolitana, que é um pouco mais complexo, lá para o ano 2019 e 2020, nós vamos estar com praticamente 100% de todos os esgotos coletados, tratados. Então, são desafios importantes, e nós temos uma diretriz, né, de governo do nosso maior acionista, para que a gente aproxime bem das pessoas, né, que a gente realmente ouça as dificuldades das pessoas, para que possamos propor programas que realmente avance na questão do saneamento. Então, hoje nós estamos no Vale do Paraíba, nos 24 municípios, com 520 milhões em obras, e até 2014 nós teremos os 24 municípios operados com 100% dos esgotos coletados, tratados. Então, grande avanço. E a Sabesp, como diretriz que foi dado pelo próprio acionista majoritário, que é o governo do estado de São Paulo, ele nos orienta para que possamos prestar apoio também aos municípios não operados. Então, estamos sempre à disposição aí da região. Não sei se é mito, se é fato ou se é folclore, e eu gostaria que você me explicasse. Porque onde a Sabesp opera, o custo da água é maior do que em alguns municípios que têm as suas autarquias. É verdade isso? Tem uma diferença entre o custo dos serviços e o valor efetivamente cobrado, né? E nós temos exemplo de municípios que, na realidade, eles retiram parte do recurso que poderia ir para a saúde e para a educação para subsidiar o serviço de saneamento. Então, são situações que acontecem. E hoje, se nós não tivermos aí qualquer empresa, né, e uma prefeitura, ela é uma empresa, se ela não tiver um plano de negócio onde ela mostre para os agentes que vão financiar que ele se sustenta, ou seja, que todos os investimentos eles vão realmente gerar benefício e vão ser remunerados por isso, esses municípios dificilmente vão avançar no tratamento dos esgotos. Então, essa é uma situação onde nós estamos negociando, inclusive já passou na Câmara, o município a ser operado pela Sabesp, que é Santa Isabel, e na tarifa social, a Sabesp tinha tarifa menor do que eles praticavam. Então, para se ter uma ideia, a Sabesp tem uma tarifa normal, praticada aqui na região, onde 10 mil litros d'água, né, e mais que 70% das pessoas se enquadram nesse perfil de consumo de 10 mil litros por mês das residências. Ela custa R$ 15,94 10 mil litros d'água. E para escoar os esgotos e tratar os esgotos, custa R$ 12,77. Então, daria uma conta de R$ 28,71 para mais que 70% da população. E aquelas
que tem realmente pessoas que entram na tarifa social aí, que tem uma questão de renda limitada, a Sabesp cobra por 10 mil litros d'água R$ 5,40. E o esgoto R$ 4,32, de forma que a tarifa fica R$ 9,72, é quase que o preço da postagem, né? E dessa forma, então, a gente consegue equilibrar os contratos. Então, de nada adianta se praticar tarifas que não mantenham a possibilidade de grandes investimentos e o município, além de não estar tratando os esgotos, não tem um programa de médio e curto prazo para realmente fazer a coleta e fazer a destinação adequada dos esgotos. Então, a questão de quanto custa e quanto cobra, a gente tem que fazer uma avaliação. Relação custo-benefício. Então, eu acho assim, nas conversas que nós estamos tendo com alguns prefeitos, estão surpresos, porque não é tudo essa diferença que se mostra. Mas, de qualquer forma, tem exemplos de municípios que praticam tarifas menores, mas que não têm a mínima possibilidade nem de iniciar um plano para o tratamento dos esgotos. Então, isso vai ser um grande desafio para o prefeito. Nós estamos conversando ao vivo em cores, o nosso Rolando um Papo, com o superintendente da Sabesp, Otto Elias Pinto. Se você tiver alguma pergunta, você pode ligar no telefone 3122-3611, falar conosco ao vivo, ou então fazer a sua pergunta pelo Facebook. Já tem ouvinte na linha? Então, se você tiver aí, o telefone está desocupado, você pode ligar e conversar com a gente. Quando você fala dessa tarifa social, subsídio social, essa questão é uma grande interrogação, porque quando você faz a concessão do serviço para uma empresa, seja por meio da concessão ou de PPPs, ou quando ou a prefeitura vai permitir permissão de uso do serviço, as pessoas ficam em dúvida se existirá esse comprometimento da empresa com esse subsídio social, que, na verdade, a prefeitura teria esse encargo e a responsabilidade com as pessoas que moram aqui. Então, o que você está falando é que a Sabesp também tem esse tipo de preocupação. Tem, é uma orientação do nosso acionista majoritário, que é o governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, nós temos que atender as necessidades das pessoas. Então, essa questão das pessoas de baixa renda, realmente tem que ter uma tarifa subsidiada. E eu vou mais longe. Nós estamos aí praticamente chegando a quase que 100% de cobertura com coleta dos esgotos. E tem residências de pessoas de baixa renda que estão que não tem a extração hidráulica interna, não permite com que ela acesse a nossa rede. Então, o governador ele colocou um programa que chama-se Se Liga na Rede, que vão beneficiar 192 mil imóveis no estado de São Paulo para pessoas de baixa renda. Então, em torno de R$2.000 por mês, onde a empresa vai entrar na casa da pessoa, vai mudar toda a parte hidráulica para que ela, ao invés de lançar o esgoto para os fundos, ela acesse a rede da Sabesp. Então, é uma demonstração de realmente se preocupar com as pessoas que realmente têm dificuldade aí em assumir os seus compromissos do dia a dia. Então, não só a questão da tarifa, mas também tem o Se Liga na Rede, que vão atender aí 192 mil imóveis em todo o estado de São Paulo num primeiro momento. Então, a Sabesp está aqui aberta. E outra coisa que eu queria colocar, Adriano, que foi me colocado já em algumas lideranças, a Sabesp, na realidade, ela não fica com patrimônio nenhum do município. Né? Ela recebe uma autorização para fazer a gestão do serviço. Ou seja, a caneta que eu utilizo, ela não é minha, ela pertence ao município ao qual eu trabalho. Ao final dos 30 anos que é a concessão, todos os ativos, eles são de propriedades do município. Está estabelecido em contrato. Isso está estabelecido em contrato. Otto, quando a gente fala de saneamento, é água, esgoto, resíduo sólido e águas pluviais, né? Que são as águas da chuva. Correto. Então, vamos começar pela água, que é um bem finito, né? Em todas as campanhas, elas falam da preocupação que você deve ter com a água. A Sabesp faz campanhas exaustivas para a pessoa ter um consumo menor de água. Então, tem as fases, né? A captação da água, o tratamento e a distribuição. Nos municípios que a Sabesp opera, como que é feito esse trabalho, né? Vocês têm 100% de tratamento de água desses municípios que foram citados por você? Praticamente na região urbana,
né, nós estamos aí com 100% aí atendido. Né? Nós temos uma dificuldade de agir nos chamados bairros, aqueles bairros que ainda não foram regularizados. Então, por uma questão do embate legal, nós precisamos aí estar confortáveis aos olhos do Ministério Público. Mas, tirando essa situação, nós estamos atendendo 100% aí de toda a região urbana. E damos apoio também na zona rural, né, junto com a prefeitura, porque é muito dispersa, fazendas. Então, nós temos agora um caso recente em Arapeí, onde nós estamos em parceria aí com a própria prefeitura, fazendo um sistema isolado. Então, água, eu acho que a gente já está praticamente universalizado. Essa questão da perda de água, né? Porque também tem um custo essa perda. Às vezes até porque a rede que tem, ela é muito antiga das prefeituras. Vocês têm uma estratégia para sanar esse tipo de problema? Ou seja, quando vocês vêm para o município que está contratando esse serviço da Sabesp, vocês têm uma forma de gerir isso? As perdas, na realidade, elas ocorrem, né? As perdas, elas ocorrem de duas formas. Uma é a chamada perda física, né? Que é o vazamento em si. Então, nós temos uma média, né, de duração de vida útil das tubulações em torno de 44 anos, 44, 50 anos, em média. Então, precisa de um plano de substituição disso ao longo do tempo, porque ela entra em fadiga e realmente precisa substituir. Então, há um plano para remanejamento dessas redes. Onde acontece muito também vazamento são os ramais. Ali, 90% dos vazamentos é aquela que sai da rede, aquela tubulação escura, normalmente preta, que vai até o cavalete. Então, ali acontece muito a movimentação da terra e aquilo ali, com o tempo, ela também gera o vazamento. Então, tem essas ações que são ações de perdas físicas. E tem as perdas aparentes, que acontecem também. Nós temos situações de fraudes, a gente detecta a situação que tem que atacar. Chamados gatos. E também tem hidrometria, que às vezes hidrômetro muito tempo, lá 5, 6 anos de uso, ele passa a medir a menor. E aí é um engano. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas nós vamos então, a hora que trocar o hidrômetro, vai marcar certo, vai pagar mais. Não, vai ter que pagar. O bom é pagar o preço justo. Porque se pagar o preço justo, a gente consegue fazer as obras acontecerem de forma mais rápida. E os gastos maiores não são com o tratamento da água, né? É a coleta e tratamento dos esgotos. Né? Que você vai entrar nesse viés daqui a pouco. Então, se não houver aí uma gestão muito bem feita daquilo que é feito dos serviços, da qualidade do serviço e a forma de remunerar esse serviço, com o tempo o sistema vai sucateando e as pessoas começam a perceber as constantes falta d'água, começam a perceber que os rios já não têm mais peixes e que é como se fosse um diabetes, né? Lentamente se vai deteriorando o meio ambiente. E essa questão, tanto da água quanto do esgoto, que é ligada ao saneamento, ela tem a ver com a prevenção da saúde, né? As pessoas às vezes não atentam para isso, mas se você mora num lugar insalubre, provavelmente você vai ter doenças que são geradas pela condição de vida que você, do seu habitat. Correto. Em relação à água, né, grande parte das doenças elas são veiculadas pela água que não tem potabilidade adequada. Mas quando nós não tratamos os esgotos, né, eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar. Antes, em 2009, nós tratávamos, Sabesp tratava em torno de 44% dos esgotos. Hoje nós estamos tratando 89%. Então, quando entrou Taubaté e entrou São José dos Campos, que São José dos Campos passou de 45% para 90%, nós, ali em Caçapava, o rio Paraíba, ele chegava em Caçapava com meio parte por milhões de oxigênio dissolvido. Meio. Precisa de 5 para ter peixe. Então, ele estava 1/10 abaixo, 1/10 do limite. E de Taubaté para cá também a situação era muito complicada. Quando nós colocamos 90% lá em São José e Taubaté subiu de 0 para 100% do esgoto coletado, Caçapava, que recebia com meio, passou a receber com 6. Passou a ter peixes. Taubaté
também melhorou a qualidade, de forma que em todo o trecho paulista, o Rio Paraíba, está com mais de 5 miligramas por litro de oxigênio. Então foi intensamente divulgado na mídia a volta dos peixes. Quando se dá oportunidade para o meio ambiente, ela responde positivamente. E nós estamos aí conversando com alguns municípios que não estão ainda com o seu tratamento funcionando. Jacareí vai entrar em operação agora, uma estação... Então vocês têm nas cidades próximas aqui, São José, Taubaté, Caçapava? Caçapava, Pinda, né, todos com tratamento de esgoto. Né? É 100%? 100%. Tratado? E Lorena também. Lorena, e agora nós colocamos em operação semana passada Lavrinhas e há uns 15 dias atrás Cachoeira Paulista. E São Bento já está operando também, Queluz está em fase bem adiantada. Nós estamos com obra para todo lado aqui, para poder realmente universalizar. E estamos ampliando a estação de São José dos Campos. Só São José dos Campos hoje está com 160 milhões de investimento no município. Caramba. Né? Então, assim, é uma operação de guerra. E para se ter uma ideia, né, de todo esse esgoto gerado, quando nós limpamos o esgoto, a parte sólida é em torno de 140 toneladas por dia, que a gente tem que dar uma destinação. Né? Então, se você tem o esgoto, você desidrata o esgoto. Tira a parte sólida, dá 140, 150 toneladas por dia. O que fazer com isso? Né? Então nós vamos agora começar um processo de compostagem, né, em São José dos Campos, onde nós vamos transformar esse resíduo do esgoto em adubo. Né? Então nós vamos fazer uma solução ambientalmente correta. Então são pesquisas que estão sendo feitas, a Sabesp investe muito em pesquisa. Nós estamos com um piloto para ser colocado em Taubaté, onde nós vamos colocar um chip num peixe, e dali ele vai mandar informações de oxigênio dissolvido, pH, online, para que a gente avalie efetivamente a eficiência do sistema. Então são pesquisas, são formas de se fazer gestão moderna, né, que realmente trazem melhor qualidade de vida, mas não dá para ser o mesmo valor, né, de algo que não te deu o mesmo resultado. Mas daí não é contraditório essa linha de ação? Porque, na verdade, algumas prefeituras, e o político, né, o pensamento do político é para que ele faça obras que elas tenham uma relação imediata, ou seja, que as pessoas vejam aquilo que está sendo feito. Muitos anos se pensou a gente teve um plano de saneamento, que era o Planasa, que foi do governo militar, que eles pensaram o país para muitos anos além daquilo que era previsto. Mas a forma de gestão hoje de alguns políticos é incompatível com aquilo que está sendo apresentado por você. Vocês sofrem com isso? Porque, de repente, você vai operar no município que não fez absolutamente nada, daí vocês... Na realidade, hoje o que falta, né, a gente tem que intensificar, e você está nos dando uma grande oportunidade, é a informação. A gente tem que colocar a informação com mais clareza. Teve uma conversa com um presidente de uma empresa alemã, e nós estamos provocando essas empresas para desenvolver um debate sobre inovação e a forma de se fazer gestão. E ele fez uma pergunta: o seu governo quer isso? Eu falei, lógico que quer. Né? Quem que assume uma prefeitura que quer errar? Quem que assume um governo que quer errar? Todos querem acertar. O que nós precisamos é formar massa crítica para dar suporte a essa tomada de decisão. Mas é que às vezes o ônus dessa ação não vem para o prefeito que fez isso. E essa que é a contradição, né? Se tivesse um pensamento à frente... Tem que ter visão de longo prazo. Então tem ouvinte na ponta da linha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Messias. Pois não, Messias. É o seguinte, meu filho tem uma casa lá na Aparecida, no Itaguaçu, chamada Rua Itaici, 431. Mas aí está entupida a rede de esgoto lá, que eles fizeram um serviço porcaria lá, na rua puseram a linha de 4 polegadas, quando devia ser de cimento, que é de 70, né? E está entupido. Aí o dia já reclamou, já foi no SAI lá na Aparecida. Não adianta, lá eles mandaram um caminhão lá, para ver o caminhão. Eu com o dia inteiro parar na porta da casa dele lá, fez um buraco lá, foram embora, não cortou nunca mais. O negócio está entupido lá. Os banheiros não estão nem funcionando. Ok, Messias, obrigada pela participação, tá bom? Eu queria esclarecer também, que por razão óbvia, eu estou falando em meu nome, tá?
Ah, tudo bem. Porque os meus netos moram lá. Está devidamente esclarecido. Um abraço para você, bom dia, obrigada aí Obrigado, pela tchau. participação. 3122-3611, nós estamos recebendo hoje no Rolando um Papo o Otto Elias Pinto, que é o superintendente da Sabesp. Antes de você falar com o Messias, tem uma pergunta pelo Facebook. Claudinha vai fazê-la. Nós temos uma moradora aqui do Putim dizendo, perguntando, né, o porquê que a água da cidade tem um cheiro tão desagradável. Você falou aqui que o esgoto lá não faz parte não é cuidado pela Sabesp, ou é? O Putim não é operado pela Sabesp. Nem Aparecida, Nem né? Aparecida também não é. O que ocorre realmente tem um problema na qualidade da água do lençol, onde se capta a água lá em Putim. Então, o prefeito tem conversado com a gente para avaliar, quer dizer, lá vai precisar de fazer uma estação, tem um investimento elevado, nós já temos esse diagnóstico. Aliás, nós fizemos um diagnóstico para Putim, e o prefeito, junto com os vereadores, é importante que eles façam o debate adequado sobre de que forma eles vão conduzir isso. Se eles vão fortalecer a autarquia, se eles querem fazer um convênio com o Estado e passar a operação para a Sabesp. A partir do momento que passa a operação para a Sabesp entra com força total para resolver o problema. Nós, por uma questão legal, nós não podemos investir onde nós não operamos. Não tem como. Então, é uma decisão política, e a Sabesp está à disposição, tanto para prestar consultoria, como, eventualmente, aí para operar efetivamente o sistema. O morador de Aparecida, o seu Messias, ele também, vocês não operam em Aparecida. A Aparecida tem uma autarquia que é o SAI, né? Isso. Agora, complementando aí, hoje um dos grandes problemas que nós temos é o lixo que é lançado no esgoto. Lixo, Então, nós tiramos aí em torno de 400 toneladas por mês de lixo. Né? Então, até Bíblia já chegou na estação. Né? Até Bíblia já chegou na estação. Ferro elétrico. Os caras jogam tudo, fazem limpeza nos quintais e abrem o posto de visita e jogam o lixo lá. Então, se as pessoas não lançassem lixo nos esgotos, ele não entupiria. Ele não é feito para receber lixo. Então, precisa de um trabalho... Não sei se você lembra de uma propaganda educativa nesse sentido, né? Quando choveu, daí aparecia na televisão a água voltando, né, com o lixo que foi jogado no esgoto para a casa da pessoa. Correto. Então, esse processo educativo, vocês têm esse trabalho educativo também? Nós temos nas escolas, nós fazemos aí apresentações nas escolas, mas nós temos que intensificar. Nós temos que intensificar porque isso geram custos. O estrago das bombas, além do entupimento... Horas, faz um investimento de milhões para... Então precisa de uma consciência da população para que não jogue. Só para você ter uma ideia, nós tivemos um caso em São Paulo, onde o eixo das bombas, o eixo de aço, ele era cortado igual uma vela, como se fosse uma faca quente. Juro? E foram descobrir, havia uma promoção, uma concentração de cabeleireiros que jogavam cabelo, mas de monte. Gente! E o cabelo, o que é? Carbono puro. Em altas temperaturas, ele corta como se fosse um diamante. E aí nós tivemos que conversar com esse pessoal e eles jogaram no lixo para diminuir as quebras das bombas. Tem a questão de penalizar as pessoas que fazem isso? Não, ainda a legislação nossa ela é muito tímida nessa questão, né? Mas eu só complementando, o que falta é informação. A partir do momento que nós esclarecemos, resolveu o problema. Então vamos informar, o problema não é este. 3122-3611, você pode ligar ao vivo no nosso Rolando um Papo. A gente está conversando com o superintendente da Sabesp, Otto Elias Pinto. Essa lei de saneamento, que foi assinada pelo presidente Lula, ela é de 2007, mas foi assinada anos depois, que é a 11445. Ela tem uma das suas cláusulas, o objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, universalização, que é o que você falou. Ter água para todas as pessoas e soluções graduais e progressivas. Isso. Então, essa responsabilidade, vocês como empresa, obviamente, já trabalhavam dessa forma antes dessa lei, ou você acha que essa lei, de fato, foi um avanço nesse aspecto? Foi fundamental, porque quando nós íamos pedir recurso, e normalmente se faz uma estação, como a estação de Taubaté, que foi 110 milhões de reais, como nós estamos fazendo também em Campos do Jordão, quando nós vamos pedir esse recurso,
o agente que financia, ele quer ter certeza de que que é perene esse investimento, que realmente as coisas vão acontecer e tem uma tarifa que vai sustentar, etc. e tal. Com o marco regulatório, que é a Lei 11.445, ela realmente alinhou isso aí, deu segurança para os agentes financeiros e também deu condições para que as empresas se organizassem para fazer gestão de longo prazo. Eu falo empresa estatal, empresa privada. Que é o que a gente falou anteriormente, né? No pensamento, pensar o município para muito tempo. Independente do tempo que o prefeito vai ficar administrando a cidade, né? Isso. Nós temos a gestão política, que às vezes ela olha só o mandato dela, e tem o estadista que vê outras gerações. Nossa, né? Então, totalmente diferente. E nós temos que olhar para frente, porque infraestrutura ela é de longo prazo. Né? Então, hoje, o Brasil hoje trata menos de 30% dos seus esgotos no Brasil todo. Quanto? 30%. Menos? 30 só? 30% no Brasil. Caraca, muito pouco. E aqui no Vale do Paraíba nós estamos tratando 90%. Quer dizer, então, e vamos chegar em 100% agora em 2014. Então, para se chegar, para avançar tudo isso no Brasil, precisa ter gestão. Né? Precisa ter empresas idôneas. E tem empresas idôneas no setor privado, tem várias empresas estatais que funcionam bem, e também nós temos empresas que não são bons exemplos. Né? Então, o que vale é debater isso aí bastante, levar ao conhecimento dos vereadores, levar ao conhecimento dos prefeitos, que nem a empresa privada e nem a Sabesp, ela vai se apossar dos ativos, ela vai fazer uma gestão dos ativos, e no momento, em 30 anos, que é projetado para que remunere tudo aquilo que foi investido, ela deixa a caneta, se for assim o desejo da população. Essa pergunta que eu vou fazer vai ao encontro dessa explicação que você deu. Quando o município transfere, seja por concessão, PPPs, que pode ser parceria público-pública, né, que também as pessoas têm muita confusão, que acha que é só parceria público-privada. O seu direito e obrigação de gerenciar a água para a Sabesp, ela está privatizando a gestão da água? Não, ela está delegando a uma empresa, porque aí sobra mais tempo para o prefeito focar naquilo que é fundamental para a população. Né? Então, hoje nós estamos, para você ter uma ideia, nós estamos com 91% de satisfação nos 24 municípios. Nós tivemos essa informação semana passada agora, sexta-feira. Fazem pesquisa de quanto em a quanto cada tempo? 2 anos. 2 anos. Então, o nosso maior gargalo é a repavimentação. Nós estamos com, sexta-feira que vem agora, eu vou ter com reunião com todos os prestadores de serviço, nós vamos fazer um trabalho para mudar esse indicador. É o indicador que nós temos mais oportunidade de melhoria. Que abre buraco e deixa aberto. Não está satisfeito. Os buracos da Sabesp estão incomodando. Só para você ter uma ideia, né, São José, são 6 mil intervenções por mês, e nós temos um problema em 5% disso, mas 5% são 150 por mês, então é bastante. Nós temos que ir para zero. Tem que ser zero de rejeição. Então, nós temos um plano de ação, onde nós vamos fazer as ligações... Então, a denominação não pode ser privatização, então? Não pode ser. Eu acho que o importante é um bom contrato. Eu acho assim, tudo tem que ser bem estudado. O que tem que ver, assim, a idoneidade da empresa. Né? A envergadura dela no caso de uma crise mundial financeira. Uma crise mundial financeira, nós temos um Vocês têm governo um suporte do Estado, financeiro para... Né? E tem pessoas, nós estamos formando pessoas, mandando fazer MBAs fora do Brasil, né, para se atualizar com o melhor modelo de gestão, porque a gente não pode brincar com o dinheiro público. Mas também não podemos iludir a população com tarifas que não sustentem e que não possam oferir realmente os resultados específicos para o município. No caso específico aqui da cidade de Guaratinguetá, comentou-se, algum tempo atrás, que a prefeitura não celebrou o contrato com a Sabesp em função da criação da região metropolitana. Até que ponto isso é verdade? E, se eu não me engano, você era diretor comercial quando houve essa discussão na gestão anterior. Eu gostei do diretor comercial, mas realmente foi um fato, né? O SAEG aqui, ele é um exemplo, tem sido muito bem operado, eu acho que é um orgulho para o saneamento, não só aqui para a região de Guaratinguetá. E naquele momento, o prefeito anterior, ele entendeu que poderia agilizar algumas ações se passasse com a Sabesp, mas ele não queria abrir mão da regulação. Ele não queria abrir mão. E não tem problema. Nós não temos tanto faz se é agência reguladora municipal ou estadual. Mas ele não queria abrir mão, ele queria ter esse poder para...
eu acho que é importante. E era um pleito também que, segundo ele, era um pleito da população. E quando foi assinado a lei lá, que formou a região metropolitana, acho que foi em janeiro do ano passado, por força de lei, a gestão do saneamento passa a ser compartilhada, Estado e município. Então a discussão tem que ser as duas partes têm que se entender. E a agência reguladora do Estado, ela é soberana nisso. Ela não tem como ser uma agência reguladora municipal. O prefeito entendeu que aqui, no caso, a gente tinha uma agência reguladora, que é o ARSAEG, e daí ele não então, teria mais essa função. Não haveria tempo para explicar ou debater esse tema aí de agência reguladora. Hoje não. Hoje, alguns municípios que, na época, optaram por formar uma agência reguladora, hoje estão indo para a Arcesp. Então, mas não tem nada a ver com a criação da região metropolitana, né? O fato desse contrato não ter sido celebrado. Não, pelo fato de ter criado a região metropolitana, não poderia ter agência reguladora municipal, se fizesse com a Sabesp. Então, isso criou desconforto. Uhum. E aí a tomada de decisão do município é soberana, mas a Sabesp está sempre aberta para qualquer tipo de discussão que se achar necessário. E com a criação dessa região metropolitana, o serviço de saneamento básico passa a ser necessariamente da Sabesp? Não. É uma decisão, ela é do município, ele leva o município que as tem características, autarquias... que tem autarquia, ele está indo bem, né? Ele toma uma decisão, ele leva para o conselho da região metropolitana e as argumentações deles, lógico que se estiver indo bem, a gente tem conversado com alguns municípios, como Jacareí, aqui. Então, se está indo bem, é uma decisão. Qual que é a vantagem de passar para a Sabesp, nesse caso? É que quando a gente faz um estudo futuro de fluxo de caixa, quer dizer, o que vai ser oferido com receita, o que vem como investimento, essa sobra ela é paga ao município. E o município pode fazer outras obras muito mais rápido. Por exemplo, de drenagem urbana, da parte de lixo. Ela pode investir em outras ações do saneamento, que não precisa ser saneamento, água, mais esgoto. Então, isso é uma decisão estratégica. O município, se ele achar que é estratégico passar para a Sabesp, além de ele tirar o ônus de ter que gastar algumas horas para fazer a gestão desse serviço, ele pode fazer liquidez e agir e tomar algumas ações e alguns projetos, antecipar alguns projetos. Ao vivo em cores, conversando conosco no Rolando um Papo, o superintendente da Sabesp, Otto Elias Pinto. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode falar ao vivo com ele, explicando que o Otto não responde pelo saneamento aqui de Guaratinguetá, mas da cidade de Lorena, que tem 100% de esgoto tratado, Caçapava, Taubaté, São José. E agora vocês vão para Vila Isabel, né? Santa Isabel. Santa Isabel. Guararema, Queluz. Estava com o Martinho da Vila na cabeça. Arapeí está com 100% dos esgotos. Otto, você acha que a gente é muito amador quando a questão é o resíduo sólido? Porque a gente vê ainda cidades que, né, teve até a determinação que não existisse mais os lixões, né? Teve uma movimentação marqueteira no Rio de Janeiro, quando foi acabar aquele grande lixo lá. Mas você acha que está contento essa questão do resíduo sólido? Não. Isso, definitivamente, nós temos que amadurecer muito. Para se ter uma ideia, agora mesmo nós recebemos uma reclamação que é proveniente de resíduos lançados de forma inadequada. Que você estava falando que era no cabelo. Então, hoje, a forma de acondicionar os resíduos, os lixos, né, se nós tratarmos 100% de todo o esgoto, todo o Brasil tratar 100%, as indústrias tratar 100%, só a poluição do lixo, do churume do lixo. Churume, né? O que acontece? Vai ficar pelo menos 25% poluídos os rios. Por quê? As pessoas ainda jogam... Né? Você tem uma ideia, Dena? 2 bitucas de cigarro, quando se lança para fora do carro, equivale a 1 litro de esgoto bruto. Não acredito. Isso vai para o rio. É só entrar no Google e ver teses de mestrado nessa questão. Então, 2 bituquinhas de cigarro, que a pessoa joga um chiclete. Às vezes a pessoa está mascando chiclete, põe no bolso e sem querer ela derruba no chão. Aquilo vai para o rio. Porcaria mesmo. Sem querer, porque você é homem educado. Né? 1 chiclete, 10 chicletes, 1000 chicletes, 1000 cigarros. Isso equivale 2 cigarros, 1 litro de esgoto bruto. Então, por mais que se faça um tratamento, tem que haver o quê? Uma questão de informação, primeira coisa. Acondicionar lixo, deixar choveu, aquilo lá vai poluir. Para se ter uma ideia,
do que isso significa, assim, mesmo ainda tirando o lixo, nós temos a questão da poluição dos carros, que ficam na superfície. As pessoas lançam questão dos detritos de cachorro. Então, toda uma série de coisas. Para você ter uma ideia, eu estive na Alemanha o ano passado, a primeira água de chuva, os primeiros 20, 30 minutos de água de chuva, eles não lançam no rio. Eles desviam, tratam para depois lançar no rio. Aí, quando ela normaliza, aí eles abrem a comporta, porque eles sabem, assim, a poluição difusa, que a gente fala assim, poluição por corpos difusos, ela tem um impacto muito sério na questão da poluição. Mas nós temos que ir por etapa. Primeiro, nós temos que coletar os esgotos, tratar os esgotos bem, né? Depois, nós temos que já focar na questão da poluição difusa. E uma delas é a questão do lixo. Que também soube-se, né, há um tempo atrás, que lixo dá dinheiro, né? Quer dizer, além da necessidade por uma questão de sobrevivência humana, né? Porque isso causa dano para nós que convivemos com isso, tem a questão do lucro, né? Algumas cooperativas, aqui em Guará tem uma, mas o trabalho ainda, embora tenha recebido prêmios e tal, mas é tímido, né? Perto daquilo que pode ser feito. Nós tivemos aí nós montamos aqui na região, essa região aqui, ela é muito fértil em inovação. Nós temos excelentes escolas, oportunidade de turismo, uma série e as grandes empresas de inovação, a Embraer, a Johnson, etc. E nós criamos aqui em São José o primeiro centro de pesquisa em saneamento e recursos hídricos. Ela está no Parque Tecnológico. Então nós já estamos com alguns projetos, né, que estão andando com pesquisas, estamos compramos um software que vai fazer leitura das informações de todas as estações que a Sabesp opera, no estado de São Paulo, todas vão vir para cá, e o pessoal vai fazer uma avaliação de performance. Qual que gasta menos energia elétrica por metro cúbico? Qual que gasta menos produto químico? Qual que dá melhor eficiência? O pessoal vai pôr para pensar lá. E uma delas é a questão de eficiência energética. Se nós podemos usar o próprio resíduo do esgoto para gerar energia para a própria estação. Esse é um grande desafio. E que já acontece lá fora. Nós tivemos, o ano passado, uma conversa com o pessoal da Dinamarca, que eles são assim, experts em tratar, em transformar lixo e resíduo de esgoto em energia elétrica limpa. Eles compram isso aí lá, né? Então, eles estão muito à frente. E eles estiveram aqui num evento, né, com o governador do estado para que fortalecesse uma parceria, ou seja, que houvesse uma troca de conhecimento. Eles têm mercados, né, aqui nós temos mercado, mas eles têm tecnologia para trazer. E isso está avançando, nós pretendemos aí este ano fazer um evento e trazê-los para cá, para que a gente possa, junto com as universidades, desenvolver tecnologias, ou aprimorar tecnologias já implementadas para a realidade nossa aqui. Então é uma grande oportunidade aí para o pessoal da escola, pessoal da faculdade. Otto, com esse financiamento que tem aí dos bancos do BNDES, você acredita que esse mercado ele esteja hoje competitivo do saneamento? Hoje... Você deu um exemplo até dessa troca de informações que vocês estão fazendo para pegar a tecnologia que eles têm, né, e aprimorar o nosso sistema, né, para emprestar deles a tecnologia e aprimorar o nosso sistema. Virou um mercado competitivo, ou seja... Em outros países, tem gente querendo fazer esse tipo de operação aqui no Brasil? Tem, e nós não temos como fugir e vamos precisar dessa ajuda, porque hoje o que está faltando de engenheiros no mercado para dar vazão a esse recurso, nós temos aí o próprio PAC, ele né, foi uma iniciativa muito importante do governo federal, mas faltou... Empacou. Porque não tinha engenheiro, não tem muitas empresas... que elas se arriscam a fazer, mas não têm competência. Né? Então, aí você acaba perdendo carga nessa questão. Então, nós precisamos de colocar mais engenheiros. As universidades, o objetivo desse centro de pesquisa é fazer com que a gente aproxime das universidades e ajuste a grade de algumas matérias de engenharia para dar vazão às demandas. Senão vai ter dinheiro do BNDES e não vai ter bons projetos. Que é o que acontece muito. Então, às vezes você quer fazer um investimento, você não pode, porque tem que elaborar um projeto para que a verba ela chegue, né? O pessoal acha que é só ter uma ideia luminosa, mas... Você pega a questão da Copa, né? Então isso aí tá consumindo pedreiro, né? Que bom, né? Está aquecido.
Só que a infraestrutura que a gente tem que fazer está faltando técnicos. Então, é fundamental as parcerias público-privadas, tem que acontecer, vai acontecer, é inevitável. E nós temos que primar pela melhor gestão, não importa o modelo. Cláudia. Eu tenho uma pergunta para o senhor, Otto. Eu queria saber se existe alguma pretensão, algum tipo de negociação da Prefeitura de Guará, da cidade, para que a Sabesp venha fazer o tratamento de esgoto, de saneamento básico da cidade. Porque a gente tem alguns bairros aqui, por exemplo, que é cobrada a taxa, mas que não recebem a linha de esgoto. Eu queria saber se tem alguma pretensão futura aí, se já existe algum contato. Não, na gestão passada, né, houve a questão da água, Da não água, do esgoto. que Né? o esgoto é a cabo. Eu acho assim, né, é uma questão de conversar com no caso, o prefeito, conversar com a CAB, que é uma empresa que tem tudo para fazer um bom trabalho, não tenho dúvida disso. Agora, vai depender da capacidade efetiva deles, isso tem que estar muito claro. Ao olhar do município, isso, porque não é só com conversa, tem que ser com planos. Né? Eu acho que assim, a agência reguladora, a Arcesp, se ela, por exemplo, Guaratinguetá trazer a Arcesp para cá, ela vai fazer, ela cobra muito, ela multa a Sabesp, ela pega pesado com a gente, e isso é bom porque a gente cresce. Né? Só com tapinha nas costas não cresce. Então, assim, formalmente não tem nada. Formalmente não tem nada, até porque já foi feita uma licitação, ela está valendo, está em vigor. Acho que é 30 então não tem nenhum estudo em nenhum momento, principalmente em relação aos esgotos. Mas eu acho assim, o mais importante, né, na visão do prefeito, é fazer com que as coisas aconteçam, quer seja na mão da empresa privada, quer ser na mão da Sabesp, ou quer seja numa autarquia. O importante é que a gente atenda bem as pessoas, o importante é que o Rio Paraíba fique limpo, né, que acho que esse é nosso objetivo. E que a melhor gestão prevaleça no mercado. Otto, os principais rios da Europa, o Tamisa, o Sena, eles encontraram uma solução para o problema de poluição e hoje são rios navegáveis. A Sabesp tem veiculado uma propaganda onde tem um homem pescando no Paraíba. Quer dizer, se você comer um peixe do Paraíba, você vai morrer. Ou seja, daqui de Guaratinguetá. O Rio Paraíba, quer dizer, hoje que todo mundo quer saber isso. Ele pode ser salvo? Você acredita nessa possibilidade? A exemplo do que aconteceu na Europa, você acha que a Sabesp consegue fazer isso aqui? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que as indústrias elas estão fazendo bem o seu papel, algumas estão devendo, poderia dar para melhorar, mas a grande maioria tem essa responsabilidade. A CETESB está fazendo o possível, né? A gente conhece alguns técnicos da CETESB, eles também nos chamam a atenção para algumas coisas, isso é muito importante, são exigentes para liberar uma estação, para dar uma licença de operação, e tem que ser, não pode liberar de qualquer forma, porque ela tem que ter eficiência para operar. Mas, principalmente, numa mudança de atitude nossa, enquanto cidadãos. Né? Eu acho que essa aí é a grande... Então, assim, as bitucas de cigarro, se todo mundo fizer isso aí e não jogar, já é um ganho. Joga no lixo, né? Lixo no esgoto. Né? A questão do óleo de comida, né? Que a pessoa joga na pia. Isso aí, joga onde esse óleo? Isso tem. Então, nós temos uma campanha, né? A Sabesp tem um programa de PROL, né? Ela recebe o óleo e manda para as cooperativas, elas fazem sabão, etc. e tal. Quando se tira o óleo que você não joga, a gente economiza energia elétrica, a obstrução, que ela forma o sabão ali na tubulação, aí entope. Então, muita coisa vem de gordura que é jogada no esgoto. Até caixa de gordura residencial, você vai ver porque jogou gordura. Põe no vidrinho, aqui não tem ponto de coleta, mas nos municípios operados pela Sabesp, tem um ponto de coleta que recebe esse óleo. Então, são mais de quase 300 mil litros que nós já recebemos e temos que intensificar. Então, são ações assim que vão começar a ajudar na recuperação do Paraíba. Tem a questão da mata ciliar, né? Nós temos que fazer um trabalho de recuperação da mata ciliar. O Comitê de Bacias está muito atento nessa questão. Vocês estão fazendo no Paraíba de Taubaté, é isso? Que é esse trabalho que aparece na propaganda? Na verdade, eu vi veiculando na Globo. Essa região aqui, daqui para lá, para o lado de Queluz, por ser menos adensado, principalmente para o lado de Guaratinguetá, você tem a oxigenação natural. Então, ela começa a melhorar. Vocês já começaram a fazer? Já. Então, a cada vez que você recupera a mata ciliar, cada vez que a gente trata os esgotos, o Rio Paraíba melhora muito. Nós vamos perceber aí, a partir de junho,
uma melhora substancial. Até no nosso aqui? Até aqui. Nossa. Vocês vão... Então vocês vocês voltar. não vão morrer mais de comer. Não, Não espera pode, até junho, né? Pode, eu acho que nós estamos aí no caminho correto. É questão assim, é o tempo e como você muito bem disse, né? É importante que as lideranças, os prefeitos, os governadores, eles tenham massa crítica com bastante informação para que a gente tome a decisão correta. É porque chega a ser uma irresponsabilidade, né? Você achar que você vai gerir só no período que você está prefeito, quer dizer, em 4 anos, mesmo com a possibilidade da reeleição, em 8 anos você não pensa, você tem que pensar o município para 20, principalmente nessa questão do saneamento, que tem um prazo mais longo de execução, né? Uma boa gestão, né? Uma boa gestão, ela na realidade, ela tem como diretriz principal a questão do cuidar, né? O gerenciar é um capítulo do cuidar. A gente até brinca assim, quem gerencia filho vai ter problema, porque ele é das 8 às 18 horas, filho é 24 horas, né? Não dá para tirar férias com o filho doente. E um prefeito passa a ter 100 mil... Em Guará tem 110 mil habitantes, 110 mil filhos. Isso, mas nós temos que prepará-los para depois, claro, quando nós não estivermos mais aqui. Então, quando nós tocamos uma empresa, ou qualquer que seja uma prefeitura, nós temos que pensar ela para mais longe, para 40, 50, 100 anos, e cada vez mais, aí nós temos um desenvolvimento sustentável. Tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Esse tripé é que realmente prospera. Infelizmente, nosso programa está acabando, mas eu quero fazer essa última pergunta antes de finalizar, que você falou da agência reguladora Arcesp. Estava até discutindo lá com meu marido esses dias, que as agências reguladoras, elas têm isenção, de fato, porque geralmente tem uma ligação com o governo. Daí, existe a confiabilidade na agência reguladora, porque a gente viu inúmeras agências aí que tinham compadrio com as empresas que elas estavam obrigadas a fiscalizar. Não é o caso da Arcesp. Eu tenho que elogiar a Arcesp pela forma criteriosa com que ela nos regula. Então, ela faz inspeção realmente nas obras, ela checa o nosso contrato, ela vai procurar ela faz laudos, né, da qualidade da água, da qualidade do esgoto, tudo isso faz com que a gente fique mais atento. E ela aplica multa. Ah, tá. Ela aplica multa efetiva e às vezes pode sim custar o cargo do gerente ou do superintendente. Isso é importante, nós não podemos ter alguém meia boca em nada. Não pode ficar dormindo em berço esplêndido. Então, assim, ela tem feito um trabalho austero por ordem do governador. O governador pediu, olha, se vocês são bons, não tenham medo. Né? E é assim que no começo nós tivemos divergências, né? Porque tinha que mexer com a cultura da empresa. E nós temos muito para melhorar. Então, a Sabesp tem que investir na formação dos seus técnicos, na formação dos seus gestores e, da mesma forma, a Arcesp. Então, eu acho assim, é uma agência reguladora que realmente funciona no estado de São Paulo. Eu recomendo e até para os municípios não operados. Você sabe que quando você fala da Sabesp, que é uma empresa de economia mista, e você disse que o principal acionista é o governo de São Paulo. Caso hoje, o governador Geraldo Alckmin. Existe uma instabilidade quando por exemplo, uma troca de governo, porque ele tem a ingerência para colocar os diretores, né? Embora existam cargos que sejam por meritocracia, né? A pessoa que merece, que já está lá há muito ano, ocupa aquela função. A empresa tem essa instabilidade? Não, uma das características do bom gestor é formar substitutos. Isso aí é que a gente tem que fazer sempre. Nós temos que ter 3 ou 4, até porque alguma coisa pode acontecer e não tem ninguém na fila, né? Então eu achei importante. E à medida que troca, por exemplo, troca de partido, não importa. Para se ganhar um governo, principalmente em São Paulo, passa por um crivo de exigência maior, que a população de São Paulo sabe discernir melhor do que, pelo menos a gente enxerga dessa forma. E aí nós temos também assim, os outros 49,7%, que são as ações que estão na mão, né, estão na Ibovespa, é uma grande responsabilidade não decepcionar, porque senão o pessoal põe ações no mercado para vender e derruba a empresa. Claro. E ele vai ser o protagonista da quebra de da maior empresa de saneamento das Américas. Entre as 5 melhores do mundo. Né? Então ele vai ser o grande protagonista de uma quebra dessa. Então ele tem que pensar.
Então, eu acho assim, pode até ser que hajam trocas, né? Mas aproveitando o quadro interno da Sabesp, não terão erro, porque nós temos pessoas no banco aí para assumir cargos importantes dentro da empresa. Quando alguém que a Sabesp presta serviço em determinada cidade, se a pessoa quer reclamar, vocês têm uma ouvidoria? Tem. A Sabesp tem? E para cada município é uma ouvidoria central? É uma ouvidoria central. No caso, está em São Paulo. Itapetininga. Itapetininga. E funciona bem, tem recebido Funciona? prêmios. Porque esse negócio de ouvidoria Você também. pode ligar, eu já fiz até o desafio. Eu vou ligar para lá e depois vou ligar para você. E assim, Tem- 0800, né? A Yara vai passar aqui, Fala aqui. é o 0800, É. mas aí você liga, você faz a sua reclamação, tem um prazo para... Tem prazo, e aí, quando faz a ligação, o que acontece? A Arcesp acompanha isso. Ah, tá. Né? Então aí já começa um cronômetro Pegar virar. pro lado da Sabesp. E aí a gente tem que responder e não fala assim, nós não estamos assim, 100% não, nós estamos puxando a orelha, mas nós temos que avançar, né? Então, é o 0800 055 0195. Vamos pôr na nossa página, né, Vamos, Claudinho? Já vou. 0800, vamos repetir? 0800 055 0195. E você disse anteriormente que a principal reclamação é enquanto faz o esgoto e deixa o buraco. A insatisfação, né? A reclamação, ela tem várias. Às vezes o entupimento... Não, mas a insatisfação, o grau de insatisfação é com relação ao esgoto. Isso. E as reclamações mais frequentes, vocês têm assim mais ou menos um parâmetro? Tem vazamento, principalmente vazamento de água. E quando tem um problema eletromecânico, não tem, aí você tem problema. Agora nós tivemos uma chuva forte lá como aconteceu em Taubaté, que choveu, Una, aquela coisa toda. Então aí não tem jeito, aí ela dá pico. Mas em média, eu tenho assim, a cada meia hora, eu tenho isso atualizado de todos os municípios, quantas reclamações tem de cada coisa. Ah, é? É automático. Eles me abastecem a cada momento. Mas a ouvidoria passa para vocês? É o sistema automático, porque quando faz a reclamação, já cai no sistema e eles já Daí põem no você já- eu baixo o relatório na hora. Quem aqui. mandou ser superintendente? Não dorme mais. Esse aparelhinho que faz a gente trabalhar direto. Mas é importante porque você tem informações rápidas, aí eu já vou procurar saber na operação o que está acontecendo. E nós temos também no celular os níveis de cada reservatório, a qualidade da água, tudo como se fosse um supervisório dentro do próprio celular. Então, isso permite que a gente esteja ligado, né? E responda mais rápido aí a uma eventual indagação da comunidade. Otto, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, prazer maior ainda recebê-lo aqui no nosso programa. Espero que você volte em outras oportunidades para a gente discutir, discorrer mais a respeito desse assunto, que diz respeito ao dia a dia de nós, né? Faz parte do cotidiano, né? O seu trabalho, ele reflete de forma imediata na vida de cada uma das pessoas, né? Água, esgoto, lixo, tudo que a gente tem no dia a dia. Tá bom, eu que agradeço, né? A Sabesp fica lisonjeada de poder conversar com vocês e estamos sempre à disposição. É um tema que realmente merece cada vez mais atenção da comunidade. Eu digo assim, a poluição ela é como um diabetes, ela vai devagarzinho, quando Sim, percebeu, vai minando. já foi. Então nós temos que discutir isso nas escolas, promover aí gincanas para que a molecada comece a estudar isso aí. Que daí os filhos difusa. ensinam os pais. E aí vai, né? Cinto de segurança era um tabu, hoje você não consegue entrar no carro sem abotoar. Porque não sentiu uma vergonha quando jogar um papelzinho de bala para fora do carro. Um abraço a todos. Obrigado. Porque os filhos falam, né? E a vantagem é exatamente essa. Um abraço para você. Obrigada, Yara, que o acompanhou aí nessa entrevista. Obrigada, jornalista Cláudia Turra. Estaremos juntos, se Deus assim o permitir, e se a minha coluna também, na sexta-feira que vem. Semana que vem estamos aqui. Ao Vivo em Cores. Hoje quem está nos acompanhando na técnica não é o Jefferson, é o Carlos Henrique, porque o Jefferson trocou o turno, é isso? Então o Carlos Henrique está aqui. Muito obrigada, viu, Carlos Henrique? O técnico de som, ele é absolutamente imprescindível, precioso demais para que o nosso trabalho dê certo. A semana que vem, a gente vai estar conversando com o presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, o doutor Marcelo Meirelles. Vários assuntos também pertinentes à Câmara serão tratados aqui. Ao dia a dia de nós outros da cidade de Guaratinguetá, a gente vai ficar sabendo para e passo aquilo que está acontecendo na Câmara. Um ótimo fim de semana para vocês, porque sexta-feira é dia de sair à noite com os amigos para tomar um chopinho, ficar sábado e domingo relaxado, sem fazer nada. Até parece que o jornalista pode se dar esse luxo.
Mas, né, a gente gosta também de ser um pouco otimista. Um beijo a todos vocês, obrigada aí pela audiência que aumenta a cada semana. Estou absolutamente feliz com a resposta que a gente está tendo dos nossos ouvintes. Voltar dessa forma foi excepcional, né? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês.